Uma pena não poder usar as músicas por direitos autorais. Treino indoor, geração treino indoor. Antes de mais nada, eu sou extremamente a favor ao treino indoor, apesar de não fazer treino indoor, como treinador, eu sou extremamente a favor, especialmente para aquelas pessoas que estão dedicadas, focadas, ou na verdade que tenham algum objetivo competitivo ou até mesmo de desafio pessoal. O treino indoor tem os seus benefícios. Então, absolutamente nada do que eu vou falar está colocando em questão os benefícios do treino indoor. Agora, como tudo na vida, tudo tem um custo-benefício. E por conta de elementos que vão além do treino, o treino indoor ele tem se tornado uma rotina na vida das pessoas, talvez numa proporção maior do que deveria, quando você pensa no ser humano como um todo, a experiência, o equilíbrio e principalmente longevidade. Treino indoor tem o seu benefício, ponto. Tem a sua associação à performance, ponto. Por quê? Porque é prático de fazer, você consegue manter a consistência, vocês sabem que eu sou adepto da consistência, então se tem consistência, você tem resultado, e daí é mais fácil até de mensurar o resultado no treino indoor. Todos esses aspectos são válidos. Mas agora, o que acontece? A comparação que eu consigo fazer com o treino indoor é o seguinte, você tem a linha de produção, sabe o filme do Charlie Chaplin? Você tem a linha de produção, um movimento extremamente repetitivo, um padrão repetitivo que é fácil de ser executado, mas que o resultado é eficiente, mas tem o seu custo por conta do padrão de repetição. E é isso que tem acontecido no treino indoor. As pessoas, elas passaram a fazer um percentual de treino indoor muito maior do que simplesmente um complemento de treino. E para várias pessoas passou a ser a essência do treino. A motivação desse vídeo é porque eu estava conversando com uma amiga, hoje ela é amiga, mas a nossa relação começou como treinador-cliente há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás. E nós estávamos conversando, dor no quadril, tentando entender o que é a dor no quadril e etc. E daí eu perguntei sobre a rotina. Daí a rotina é basicamente 4 treinos ou 5 treinos por semana no rolo e uma vez por semana outdoor, na rua. O que tem se tornado, principalmente nas grandes cidades, por diferentes motivos, praticidade, tempo, trânsito, segurança, tem se tornado um cenário relativamente comum. Porque várias pessoas que eu converso, elas têm esse padrão de treinamento. Praticamente a semana inteira ou boa parte dos treinos indoor e o treino outdoor. O que isso faz? Isso oferece a chance de você criar um desequilíbrio muscular por um padrão de movimento extremamente repetitivo é muito maior quando comparado com uma pessoa que treina outdoor. E daí vai ser engraçado você balancear essas duas cordas indoor, outdoor. Porque se nós estamos falando apenas de um complemento, como você treina, como que você usa o treino indoor, seja de corrida, seja de bike, como você usa o treino indoor? Eu faço treino indoor 1 a 2 vezes por semana para fazer meu treino intervalado, meu treino de ritmo, ou meu treino de giro, ou eu pedalo indoor quando está chovendo, ou eu pedalo indoor quando é prático e etc. Isso é uma coisa. A outra coisa é, a minha rotina de treino é indoor. E esporadicamente, ou quase nunca, eu faço treino outdoor. Quando você compara essas duas pessoas, que faz o treino como complemento e que faz o treino como rotina, esse treino como rotina é o operário que trabalha na linha de produção. Ou seja, o resultado do trabalho dele associado ao desejo, ao objetivo da linha de produção, é, sem dúvida nenhuma, eficiente. O custo para o indivíduo que opera a linha de produção é muito alto. Então, o produto final, ele é um produto que entrega o objetivo, né? Mas quem opera, o indivíduo que opera aquela determinada função, o estresse é muito grande. Por quê? Porque é repetitivo. Né? Então, assim, todos os benefícios do treino indoor,
ser extremamente preciso, ter um padrão repetitivo. Todos esses benefícios, quando você transforma esses benefícios que seriam de treinos específicos para benefício de uma rotina consistente, aí a gente começa a ficar numa situação bem complicada. Por mais que você tente fazer variações do estímulo de pedalada no treino indoor, quando comparado com a pessoa que faz treino outdoor, não se compara. Né? Mesmo porque no treino outdoor existem tantos elementos que lhe obrigam a mudar o padrão do que você está fazendo, e isso geralmente tem sido a causa por qual algumas pessoas acreditam que o treino indoor é melhor. Vamos separar duas coisas. O treino indoor para o estímulo mecânico ou estímulo fisiológico de solicitação neuromuscular, para um padrão específico sem alteração, ele é mais preciso, ele é melhor, mas ele é mais estressante, porque ele te dá poucas oportunidades de variação, ou você não tem a necessidade da variação, dos estímulos que poderiam incentivar ou aumentar a chance da solicitação de aspectos acessórios. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre a musculatura acessória, isso é super importante. Então o indoor, ele é a linha de produção. O que você quer? Você quer melhorar o seu FTP? Você vai melhorar o FTP. Agora, outros aspectos que também poderiam lhe ajudar no FTP, como variação da solicitação muscular, tentar distribuir melhor ou variar a forma como os grupos musculares são estimulados, isso acontece muito mais no outdoor. Qual que é a sugestão do vídeo? Uma coisa é a necessidade, assim, entre a pessoa deixar de treinar e treinar indoor, a pessoa pode treinar indoor. Agora, se a pessoa ela passou a aumentar drasticamente a quantidade de treinos indoor, porque ela associa essa quantidade, essa característica ao benefício da performance, eu acho que seria interessante fazer uma avaliação a médio e longo prazo. Isso quer dizer, nos próximos 3, 4, 5 anos. Né? O que vai acontecer com aquele padrão repetitivo? Não estou falando de 6 meses de treino indoor, não estou falando de 1 ano de treino indoor, 1 ano de pandemia. Eu estou falando em converter, em mudar o seu padrão de consistência, a sua rotina para o treino indoor. Então, nos últimos 5 anos, porque é mais prático, porque é mais eficiente, eu treino indoor, ou seja, exatamente o mesmo estímulo. Eu treino 3, 4 vezes por semana e 1 vez por semana eu treino outdoor. Essa geração ela vai ter características muito específicas e problemas muito específicos de pessoas que treinam muito indoor. Isso fisicamente, desequilíbrio muscular, desequilíbrio, alteração do padrão de postura, falta da habilidade de usar a musculatura acessória, de usar o core, de usar o equilíbrio, a alteração do padrão de solicitação autônoma muscular, porque você tem um sistema autônomo, certo? Quando você está em pé, você não precisa ficar pensando em se equilibrar. O seu corpo faz isso por você. Quando você está na bicicleta, você não precisa necessariamente ficar pensando em se equilibrar. Existem vários pequenos músculos que eles vão guiando os grandes músculos para você se manter equilibrado e se manter fazendo a pedalada ou a corrida de forma equilibrada. Né? Quando você passa para o indoor, o seu corpo ele não precisa mais fazer aquilo. Então ele muda o código master de solicitação neuromuscular autônomo, o sistema autônomo, ele começa a sofrer alteração. Então você precisa analisar o quanto isso é interessante. Eu acho que o esporte ele deve colaborar para uma experiência de vida mais prazerosa. O esporte ele não deve colaborar única e exclusivamente com a performance, com a produção de watts ou com o resultado. Ele tem que te permitir e potencializar experiências. E aí vai o encerramento do vídeo. Eu sei que existem muitos fatores que vão além do treino para fazer com que as pessoas treinem mais indoor. Segurança, consistência, praticidade e etc. Só que ao mesmo tempo, todos esses elementos que são os desafios para você conseguir treinar outdoor, são os elementos que enriquecem a sua experiência como ser humano.
Sabe aquela viagem que furou o pneu, quebrou o motor, não sei o que, ficou na estrada, tudo aquilo que é chato, desagradável, mas que se tornam as histórias que você vai contar para sua família, como namorado, como namorada, como mãe, como pai, como avô, como bisavô? Putz, a gente quando foi viajar, daí quebrou o carro, daí a gente ficou na estrada, todo mundo ficou bravo, mas daí no final das contas foi legal e etc. Então assim, esses elementos do treino, eles fazem parte da sua história. Lembra quando a gente treinava no frio, na chuva, quando eu furava o treino, putz, era muito bacana ou era muito chato, que sofrido, mas isso faz parte da história. Pega todos esses mesmos elementos e transforma no treino indoor. Nossa, lembra quando a gente ficava treinando indoor, e indoor, e indoor, e no Zwift, e indoor, e indoor? Não tem o elemento que enriquece a experiência, não tem o elemento que traz alguma experiência além de simplesmente o suor e a produção de números. Eu sou uma pessoa que acredito muito que o esporte ele tem que trazer experiência. Você tem que ver o sol nascer, você tem que ver a chuva cair, você tem que consertar o pneu, tem que consertar a bicicleta, tem que sofrer um pouquinho com o frio do dia frio, tem que sofrer um pouquinho do calor do dia quente. Né? Isso são os elementos que me fazem gostar muito mais da experiência do treino com seus desafios, mesmo que isso ele traga, quando comparado com algumas sessões de treino indoor, com que ele não traga a mesma eficiência. O que eu quero dizer com isso? Sim, as pessoas que estão 1000% focadas na performance, seja competitiva ou desafio pessoal, você vai ter benefício fazendo treino indoor. Uma coisa é você complementar o seu treino com o treino indoor. Outra coisa é você fazer o treino indoor porque o treino indoor é melhor. Se essa é a sua decisão, ok, tome cuidado com esses desequilíbrios, né? E tente somar um pouco de experiência além do treino indoor. Se é um complemento, é um complemento perfeito. E se você é da pessoa que prefere abrir mão de um pouquinho mais de performance por muito mais experiência, também é ótimo, bem-vindo. Nesse momento, talvez nos últimos 5, 6, 7 anos, mesmo sabendo que eu teria alguns benefícios treinando indoor, eu não consigo trocar a experiência de sair para pedalar, ver o sol nascer, encontrar pessoas, do que treinar indoor. Isso não é uma crítica, isso é apenas uma decisão de que nesse momento, entre ter uma performance um pouquinho, talvez não a performance que eu teria se eu tivesse me dedicando uma, duas vezes por semana indoor, ok, não tem problema, porque a experiência que eu estou ganhando, ou na verdade que eu estou vivenciando na rua, para mim nesse momento é muito ok. 10 anos atrás eu super fazia, né? Mesmo antes da geração treino indoor, né? Para quem me conhece, eu fazia lá o meu treininho na ergométrica. Na época não tinha Smart Training. A sua melhor opção, e eu achava uma opção fantástica, era a bicicleta ergométrica. Então, para quem me conhece, sabe que eu estava lá 1 a 2 vezes por semana na bicicleta ergométrica. Naquele momento, isso justificava porque eu estava extremamente orientado para performance. Né? Então, eu acho que tem esses cenários. Completamente indoor, tome cuidado, redobre a atenção, principalmente com atividades auxiliares para tentar balancear um pouco esse desequilíbrio. Se você complementa com treino indoor, você está no cenário perfeito. E se você não faz treino indoor, não se sinta culpado. Ou talvez se você só faz treino outdoor, está orientado e tem objetivos competitivos, eu recomendaria com que você fizesse pelo menos uma sessão de treino indoor, o seu treino de ritmo, o seu treino intervalado, mas não faça exclusivamente os seus treinos intervalados e de ritmo no indoor. Porque tem pessoas que não fazem o treino intervalado no outdoor. Só que lembra que o estímulo é diferente, a vivência é diferente de uma rajada de vento, de um asfalto, de uma trilha com um terreno diferente, e isso tudo é super importante, certo? Apenas um bate-papo sobre a geração indoor. Abraço, tchau, ótimas festas, a árvore de Natal tá aqui ainda, o ano novo tá chegando. Abraço.